O quanto todos A somos um mesmo. ciência, a ciência tem uma visão diferente, a ciência cartesiana não consegue compreender isso. Então, não sei se vocês acompanharam, mas sempre tem alguns ataques, né, contra as práticas integrativas. Então, nesse último mês foi focado nas constelações, né? Então, tem uns cientistas aí, ditos cientistas, são cientistas cartesianos, eles não conseguem entender a ciência das ciências humanas, né? Então, eles querem embasar todo o conhecimento, que é o conhecimento humano, relacional, dentro da ótica cartesiana. E claro que não vai funcionar desse jeito. Então, teve aí um vídeo de uma cientista falando muito mal das constelações. Não sei se vocês chegaram a ver. Ela pegou recortes, assim, editou, assim, parece que de uma maneira, não quero julgar, mas ela editou pedaços de trechos do Bert Hellinger, de vídeos, para dizer que ele era nazista, que ele é homofóbico, que ele é, enfim, né? Sim, vimos. Eu vi É triste de uma ver. pessoa. Eu fiquei bem chateado mesmo, mas acontece, isso aí vai existir sempre, existe contra a homeopatia, contra a acupuntura, esse mesmo pessoal que tem um Não site que sabia chama... que era uma, não sabia que era uma cientista, achei que era um babaca. Tem babacas e tem cientistas babacas também, né? Cá entre Uma nós. cientista Verdade, babaca, verdade, verdade. Mas não Querer sabia, achei fazer que era uma uma coisa de métrica, né? Facebook. Eu não vou me meter a falar de Não, vamos física que ser eu não éticos. conheço e tudo, mas eles se metem a falar de coisas que eles não conhecem, né? É verdade. Então, ela falou muito mal, mas assim, foi de uma maneira sem julgar, mas maldosa, porque você pegar e editar Eu um li, vídeo, né, editar para eu colocar a li. fala que você quer fora do contexto, não é algo justo, não é algo honesto, né? Enfim, e tem um site, chama Questão de Ciência, e de uma tal de Pasternak, ela é bióloga, já apareceu até no Roda Viva e tudo. Ela fala mal de todo mundo, da homeopatia, da acupuntura, do Freud, da psicanálise, das constelações. O negócio deles é falar mal das práticas integrativas, de todas as 29, eu acho que eles já falaram mal, né? E é interessante, né, porque eles se colocam como defensores da ciência, mas eles são patrocinados por alguém, porque eles fazem congressos, até a pandemia antes, né, do isolamento, eles faziam congressos e gratuitos e traziam pessoas de fora, trouxeram cientistas da Inglaterra, não sei de que outro país da Europa, tudo gratuito, né? Quem banca com esse dinheiro, né? A gente não consegue fazer nada disso, né? Bancar coisas grandes sem ter um investimento financeiro. E eles trazem gente de fora e, enfim, né? Então a gente sabe que sempre vai existir uma disputa, né? Eles disputam, a gente não disputa nada porque a gente tem um espaço tão pequeno, né? Porque o que a homeopatia ameaça a medicina convencional? Nada. Ela Ah, só vem somar, ela é uma visão integrativa, a gente procura somar, mas sempre vão ter aqueles que vão em contra, né? E quando a gente Não vê coisas serão, assim, como uma constelação, mas como é que alguém vai sentir o que o outro está sentindo? A ciência não explica isso. Bom, a ciência hoje não explica isso, porque ainda não há, vamos dizer, equipamentos ou, enfim, tecnologia que detecte esses padrões. Mas claro que sim, vai em mas e a alguns epigenética? epigenética já traz explicações genética. da herança, das histórias de família. Então, tudo isso aos poucos vai vindo, né? As explicações vão chegando, mas você querer embasar uma pesquisa, né, que seria da área de uma visão cartesiana, sempre vai ter dificuldade. Então, para todas as práticas integrativas, como é que a gente vai fazer isso? Com mais dificuldade. Mas a gente, uma coisa muito interessante, o Hahnemann, né, que foi o pai da homeopatia, um dos meus mestres alemães, né? Tem o Hahnemann, tem o Heidegger e tem o Hellinger, né? Os três Hs, três alemães e três mestres, né? E que eu tenho, dentre E tudo vários outros, homens mas com H. tudo com H. O homem com O H. o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele viveu perseguido, né? Ele nasceu em Mainz, na Alemanha, e foi morrer em Paris. Então, cada vez que ele ia num local e implantava homeopatia, aí os médicos lá iam contra ele e tal, tentavam banir ele da medicina, imagina, né? E ele tinha que ir para outra cidade e foi implantando homeopatia assim pela Europa. Quando ele estava em Paris, ele morreu em Paris com 88 anos. Então, os médicos foram, claro, contra ele lá e foram falar com o ministro da Saúde, chamava Guizot,
E o Guizot falou assim, olha, se vocês são médicos, vocês deveriam ser cientistas, os primeiros a querer ver o que é realidade ou não. Então, se a homeopatia for uma mentira, ela vai desaparecer por si só, não precisa fazer grande esforço. Se ela for uma verdade, ela vai perdurar. Isso aí em 1840, alguma coisa assim, né? E está aí até hoje. Então, sempre vai ter pessoas que vão ser contra, pessoas que não vão querer aceitar, por vários motivos, ou por ignorar, por desconhecer, ou por má fé, por todas as razões, não tem problema. A gente fazendo o nosso trabalho, a gente vai em frente, a gente segue, como a gente acredita e sabe que o que a gente faz é algo válido, é algo positivo, a gente Pro vai em bem, frente. pro bem, né? Bem, então ela falando, essa cientista nesse vídeo falando assim, que são todos charlatões, imagina, gente, tem pessoas, Horrível, horrível. juízes, desembargadores, médicos, psicólogos, terapeutas, tem gente, tanta gente que trabalha com constelação, vai falar que todo mundo é charlatão, é uma coisa, fica até feio, eu tenho vergonha alheia, né? Outro dia eu participei de um programa da Jovem Pan, da madrugada, e foi interessante, que eu já sabia que eu ia ser convidado, né? Porque a pessoa que me convidou, o jornalista, falou, olha, eles vão te questionar, eles vão... Eu falei, tranquilo, não tem problema nenhum, pode falar o que quiser, a gente vai debater. Mas aí já começou o programa com, não sei se alguém viu, o Eu, entrevistado do Quadro da Madrugada, ele falou, nossa, eu adoro a homeopatia, porque eu me curei quando era jovem, não sei o que lá, eu tinha bronquite, eu tinha rinite, me curei com a homeopatia. Então, já desarmou nos contras, né? Porque ele falou bem, ele é o dono do programa, ninguém ia falar contra ele. Mas aí eu fui vendo no chat que tinha do lado, tinha quase 5.000 pessoas simultâneas, aí tinham algumas pessoas desse Instituto de Questão de Ciência, falando, olha, porque isso é mentira, porque a constelação não sei o quê, né? Eu falei assim, olha, eu tenho até vergonha alheia de ver uma pessoa fazendo esse tipo de movimento. Eu tenho vergonha, eu fico com vergonha, fico triste e envergonhado pela cara da pessoa que inventa tanta história, né? Mas estamos aí. Agora as Roberto, pessoas já chegaram, estão sabe uma nervosas coisa aqui. que Fala, contraria, diga. Roberto, uma coisa que contraria os efeitos que as pessoas sentem depois de ter conhecido a homeopatia ou a constelação, né? Isso aquilo é pessoal, é meu, eu me beneficiei, eu sou um exemplo vivo, ponto. Quem vai falar alguma coisa contra um bem real que alguém está falando, olha, eu me beneficiei da constelação. É Com isso. certeza. Porque isso é uma experiência humana, não tem como a ciência cartesiana medir isso, né? Exato, não, mas falar que o Hellinger promove o aborto, que ele destrói famílias, foi chocante. Ele é nazista, era nazista. Nazista. E Mas ele dados foi usar errados, porque... totalmente. Porque, assim, claro, ele era alemão e viveu e foi, inclusive, soldado teve que na ir para as guerra. tropas, né? Ele teve que ir Claro, para a frente. com certeza. Mas coincidência que não existe, no dia seguinte, eu assisti um vídeo, uma live no Instagram, do que o Sami Storch foi convidado. O Sami foi e trouxe o movimento do direito sistêmico para o Brasil, e que isso espalhou para o mundo, né? O direito sistêmico no Brasil é a área mais forte da sistêmica, da constelação, é o direito hoje, de maneira oficial, porque nós já temos, acho que, 120 comissões de direito sistêmico dentro das OABs regionais de cada cidade. Já tem, acho que, 120. Então, você tem nas varas de família, na mediação de conflito, o pessoal do direito trabalhando fortemente com as constelações, né? E o Sami foi que iniciou esse movimento. Ele foi aluno do Hellinger, e aí ele, nessa live, perguntaram para ele, Sami, a gente não pode deixar de perguntar, você está vendo os ataques que estão acontecendo, estão falando que o Hellinger era nazista e tal. O Sami falou simplesmente assim, olha, eu fiquei muitos anos com o Bert Hellinger junto, né, estudando, foi das primeiras turmas, junto com, acho que um pouco depois do Fernando e tal. Ele falou assim, e eu nem sabia isso, eu fiquei sabendo na live que eu assisti. E eu sou judeu, sou de descendência judaica. Se o Hellinger fosse nazista, eu nunca ficaria junto com alguém que tivesse esse viés. Eu sairia imediatamente. Eu fiquei muitos anos com ele e nunca percebi nada que levasse a gente a crer que ele tivesse esse viés nazista ou qualquer coisa do tipo preconceituoso. Então, o próprio criador do direito sistêmico, que conviveu com Hellinger de origem judaica, né,
Então, não tem como, são argumentos tão... E ele deu um jeito, Roberto, ele deu um jeito de sair logo. Eu li a biografia dele, ele deu um jeito de logo sair. Ele teve que ir porque foi recrutado, não podia não ir. Imagina, a Alemanha naquela época. Mas isso não quer dizer que Soldado, todos né? que foram eram nazistas, né? Ele ficou preso, né? Fugiu, depois virou missionário lá Sim, na África do sim, Sul. sim. Tadinho. Bom, gente, eu vou tentar passar então o vídeo, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, que eu quero que quem não conhece, eu sei que tem gente que já conhece, mas que a gente veja aí deixa eu ver aqui. Eu vou ficar com a câmera, deixa eu trazer o vídeo para cá. Um minutinho que eu tô aprendendo hoje, tá? A fazer esse negócio aí. Vamos ver aqui. É um vídeo do Hellinger que eu quero que vocês vejam. Onde está? Porque quando a gente vai constelar, claro que a gente tem que aprender as técnicas, a maneira de fazer, né? Mas é importante que a gente esteja num estado adequado para poder nos conectarmos com o campo, né? Para poder perceber as informações que chegam do campo sistêmico, né? Deixa eu abrir aqui. Então, o Hellinger coloca algumas... aqui, escutar desde o centro, esse vídeo do Hellinger. Ele coloca algumas maneiras da gente acessar. Agora eu vou compartilhar aqui. E no congresso do ano passado, do IBRAX, esse foi o meu tema. Eu falei sobre isso, né? Fiz um paralelo da meditação com o centro vazio, porque vocês sabem que, como se fala, é o centro vazio, né? O centro vazio é o estado que a gente deve ficar para poder receber as informações do campo sistêmico, porque quem vai constelar está aqui observando, né, sentindo e observando, entendendo e sentindo. Os representantes, quando entram numa função, representando alguém ou algum elemento do campo, os representantes, eles se conectam com aquela história, com aquela pessoa ou com aquele subjetivo que eles estão representando. E o constelador, ele tem que ter uma consciência ampliada para poder estar em contato com todas essas informações, né? Então, isso requer um estado que a gente chama de centro vazio. Hellinger colocava aí, centro vazio. Você tem que estar centrado e vazio para poder captar todas as informações que chegam, todas as informações que vêm, né? E isso corresponde ao estado de mindfulness, né? Para quem conhece a meditação, o estado de mindfulness é exatamente isso. Você está presente aqui, centrado e vazio, simplesmente eu estou, eu sou, né? Então, tem um paralelo dessas esses dois estados, centro vazio com a meditação. Vocês estão vendo aqui, deixa eu ver, estou começando o compartilhamento de tela do vídeo. Apareceu a tela do vídeo. Apareceu. Vocês ouvem também. Vamos lá, vou começar esse videozinho do Hellinger, tá? Não, o som não está saindo. Ali onde você compartilhou a tela, não aparece para você compartilhar o som? Não, deixa eu tentar ver aqui se tem algum lugar isso. Lá no teu microfone, será? Hã? Tá para lá, peraí. Your sharing, screen sharing. Dá para ouvir, mas muito baixo. É. Aumentar, espera um pouquinho só. Então, Mas dá para ouvir que ela está falando. Vou tentar melhorar o som, vamos ver como é que eu faço. Lá no microfone, você coloca Audio Settings. Vai abrir a tela que tem assim, Share Screen. Acho que lá você consegue mexer. Aí tem Maximize Zoom Window when a participant share screen.
Share screen. Acho que é o segundo, ó. Maximizar Mais a um. tela do Zoom quando compartilhar a tela. Áudio, peraí. Test mic, supervisor do conteúdo. Aqui no áudio não tem. Vocês estão ouvindo eu falar, mas deixa eu ver. Tem share screen, mas não tem o som dentro do share screen. Deixa eu tentar ver aqui. Vídeo, áudio. É legendado também, né? É. E... host. Aqui só fala quem pode compartilhar. Eu pus um mute aqui, vamos ver se com isso melhora. Espera aí só um Tá. pouquinho. Vamos voltar lá. O que eu fiz aqui que eu não... Então, vou pedir para vocês tirarem o som para a gente poder ficar só com o som daqui. Deixa eu entrar o pessoal que está chegando. Tem mais 3 chegando. E eu vou colocar vocês no mudo, tá? Depois quem quiser. Ok. Então vamos lá. Pessoal que está chegando, bem-vindos. A gente vai compartilhar um vídeo aqui na tela, tá bom? Vamos lá. Estou no Zoom, na aula. Meu vídeo está aqui. Tá.
Interessante, né? Quem quiser falar, vocês podem se tirar o mudo. E vocês percebem que ele fala escutar desde o centro. Ele fala sem ponto de vista, ou seja, sem preconceitos, opiniões pré-estabelecidas. Se nós vamos constelar alguém e a gente acha, não, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, eu já vou com minha opinião, meu ponto de vista, eu já não estou no centro, como ele fala, o ponto de vista é fora do centro. Nós precisamos estar nessa postura de estar centrados, né, no centro vazio, sem opinião, sem ideia, simplesmente abertos para tudo o que aparecer no campo, que é o que a gente observa que aparece em uma constelação. Né? Alguém quer colocar alguma coisa? Seria num estado intermediário de consciência, né? Num ponto neutro, para que se conseguir captar essas informações do campo, né? Sem estar interferindo. Simplesmente Sim. pulsar ali, pegar o que enxerga e sair fora e entender o que precisa ser feito, é isso? Exato. A gente está ali, presente, no centro vazio, observando e recebendo as informações. Muitas vezes a gente pode se aproximar, pode entrar naquela posição para talvez sentir mais o que aquele representante está sentindo e sair novamente. Então, o constelador ele faz isso, esse movimento, né? Um movimento contínuo. Estou aqui no centro vazio, depois eu posso me conectar especialmente com uma posição, com o representante, sentir, sair novamente. Né? E esse centro, quando a gente fala em centro, que é interessante, é que o centro tem a ver, nosso centro é o coração. É o coração. Então é onde a gente fica. No centro vazio, a gente fica aqui. Não é na cabeça. A gente fica aqui no sentir. E tem, deixa eu ver aqui um outro. Deixa eu ver se eu tenho outro vídeo aqui para mostrar para vocês. Até eu li esses tempos na medicina chinesa que atrás do coração tem a casinha da alma, né? Exatamente. Tem um outro vídeo aqui do Hellinger que ele fala meu coração. Eu vou passar esse vídeo agora para vocês, vou compartilhar esse outro vídeo que vai complementar essa mensagem. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Assim, e o áudio melhorou depois? Não, só para... No final. Só no final mesmo. Como é um áudio em alemão, né? Assim, para a maioria, não sei quem fala alemão aqui, mas não vai fazer tanta diferença, porque tem a legenda, ainda bem, né? Não fez diferença. Eu não entenderia nada que eu não falo alemão. Alguém fala alemão da turma? Não. Só sei Alice Blau. Ah, tá. É tudo azul. Vamos lá.
Amor. Muito legal, né? Uhum. É o mestre. Ser de luz mesmo. O som ficou até melhor, né? Para a gente captar aí a Uhum. profundidade das palavras dele. Muito É bonito. muito profundo o que ele coloca, né? Algo assim, maravilhoso. Ele, assim, a nossa conexão com o universo todo é através do coração, né? Isso vem de encontro a tudo que as tradições milenares falam, meditação, yoga, enfim, né? E a ciência hoje, porque hoje a ciência também coloca isso, né? Claro que a ciência cartesiana, depois de um certo tempo, colocou o coração somente como uma bomba de músculo que bombeia o sangue para o corpo todo. E claro que a função material, uma das polaridades do coração é essa. Outra polaridade energética de conexão é essa, de nos conectarmos, né? Quando a gente se conecta de coração a coração com alguém, né? Ou quando a gente se conecta somente com a cabeça, então a gente sabe perceber muito bem a diferença. E por que eu trago esses vídeos? Eu vou trazer ainda mais um outro que eu quero que vocês vejam, não dele, mas do instituto que trabalha com isso já há mais de 30 anos, que estuda o coração do ponto de vista de conexão, do ponto de vista energético, né? Então, essa é a proximidade das ciências milenares tradicionais com a ciência contemporânea, provando que quando a gente está conectado através do coração, a gente consegue alcançar informações que a gente não alcança somente com a mente. São duas polaridades. O que é mais importante? Tudo é importante. O método que a gente trabalha no Consciência Sistêmica, e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar durante a formação, durante as vivências, durante as constelações, é um método que conecta essas duas polaridades, né? Mas, assim, você se conectar através do coração, centro vazio, estar presente, fazer todos os movimentos naturais da constelação e, posteriormente, entender, né, cognitivamente, intelectualmente, através dessa base de conhecimento que o Consciência Sistêmica traz, nos embasando para saber lidar com essas informações do campo, né? Então, quando a gente se conecta através do coração, centro vazio, mindfulness, a gente consegue captar todas essas informações, seja presencialmente, seja à distância, seja online, e aí, com base nessas informações, a gente pode aí então entender, então agora eu entendo por que tem esse fica nessa posição, qual é a origem dessa dinâmica disfuncional, o que acontece, então é uma conexão do sentir com o pensar, né? Do coração com o cérebro. Então, essa conectividade, nós estarmos nessa sintonia, nessa conexão, é muito importante para que a gente possa ter bons resultados na constelação. Existem diversas escolas de constelação, diversas maneiras, né? A gente vê constelação que usa somente o centro vazio e aí fazem os movimentos, representantes, acabou. Aí fala assim, a sua alma já viu o que você tinha que ver. Tudo bem, a alma já viu o que tinha que ver, mas nós somos seres racionais, nós também precisamos ter um entendimento através da razão. Eu penso assim, acho que os dois juntos, primeiro vem o coração, e aí se conecta com o cérebro, com a mente, com o entendimento, né? E aí fica mais completo, no meu entender, no meu ponto de vista. Claro que cada um tem a sua maneira, né, de entender. Posso contribuir, prof? Assim, ó, eu acredito que, assim como tem o Yin e Yang, né, seria um ponto central do equilíbrio entre essas duas polaridades. E quando a gente consegue atingir esse centro, que é o equilíbrio, até porque também nós viemos de um pai e de uma mãe, a gente não é deles, a gente é dessa relação, dessa união, desse centro, ou seja, onde está a vida, a conexão com a vida, né? E então, conseguir, eu não faço leitura de campo ainda, não estou recém-iniciante, né? Sou eterno aprendiz também, mas o que eu já consegui perceber, até porque eu sou meditadora, medito bastante tempo já, é que existe um fluxo, né? E quando o coração ele conecta a gente nesse fluxo, a mente faz o entender, aqui é o compreender, né?
quando a gente, então, consegue fazer a integração da mente com o restante do corpo, integrar essas nossas partes, a gente entra no fluxo. E aí, através desse fluxo, é que vem todas as informações, e todos nós estamos conectados, né? Então, me parece que o campo está muito vinculado ao fluxo energético, né? Eu venho de uma outra linha, né? Não sei se contribua ou se atrapalha. Mas são maneiras diferentes, Marta, de entender a mesma coisa, exatamente isso. Por isso que eu falei, o estado mindfulness, que é da meditação, é o centro vazio da constelação, né? São maneiras diferentes da gente abordar a mesma dinâmica. Eu trouxe, talvez no presencial eu mostro para vocês, foi o tema da minha palestra do congresso passado, né? A união disso, dessa visão da meditação, do mindfulness com a constelação, né? Depois eu mostro durante nossa formação. E é bem isso aí. E tem esse instituto que chama HeartMath. Heart é coração, Math matemática. É um instituto americano que há mais de 3 décadas trabalha com isso. Inclusive, eles criaram um equipamento de biofeedback para medir a coerência cardíaca. Eu tenho esses equipamentos, eu vou levar também um dia para essa turma de São Paulo, na turma de Santos, e mostrar para vocês. O biofeedback da coerência cardíaca, ele consegue, a gente treinando, consegue mais facilmente atingir esse centro vazio. Esse equipamento, eu tenho 3 modelos dele. Esse aqui é o que conecta até no celular, né, via Bluetooth. É um aparelhinho pequeno que você conecta e através da onda de pulso você percebe se o teu coração está em coerência. Se você está, vamos dizer assim, no centro vazio, no estado de equilíbrio simpático parasimpático. Por quê? Porque são linguagens diferentes para entender o mesmo mecanismo. É fantástico isso aqui. Então, eu quero mostrar para vocês agora um vídeo desse instituto. Alguém falou alguma coisa? Eu disse que legal. Não, é maravilhoso. Eu trabalho com biofeedback antes de trabalhar com constelação, né? Eu conheci esse aparelho já há muitos e muitos anos e é muito interessante mesmo. Deixa eu pegar aqui o vídeo, onde é que ele está. A meditação que eu pratico, professora, a gente diz estado intermediário de consciência, né? Entre a vigília e o sono. Então, quando a gente consegue atingir esse estado intermediário de consciência, ali a gente consegue ficar em presença plena, né? E só que fora daquela piração do ego, né? Eu vou pôr aqui legenda. Eu acho que legendas que eu peguei direto do americano. Deixa eu ver se eu consigo ter legendas aqui. Isso. Ele não oportuniza a legenda. Eu vou, então, traduzindo simultâneo, porque o YouTube, normalmente, na configuração, ele te dá a legenda, né? Nesse vídeo, não. Não tem legendas. Então, vamos lá. Eu vou começar, eu vou compartilhar e eu vou parando e falando e traduzindo, né? Devagarinho. Aqui, peraí, só um minutinho. Esse vídeo é desse instituto americano, do HeartMath, que trabalha com essa pesquisa. Não tem legenda mesmo. Então, vamos lá. Agora eu preciso diminuir aqui vocês, senão eu não vejo. Bom, mistérios do coração. As pesquisas explicam como o coração tem um papel extraordinário nas nossas vidas, muito além do que é comumente conhecido, que seria a parte da bomba, pulso, que circula o sangue, né? Você sabia que o seu coração emite um campo eletromagnético que muda de acordo com as suas emoções? Sabia que esse campo eletromagnético do coração pode ser medido até vários metros além do próprio corpo? E que as emoções positivas criam um estado psicológico benéfico para o corpo?
e que pode dar um boost no sistema imunológico através da conexão conjurar emoções positivas, e que as emoções negativas podem criar um caos no sistema nervoso e as emoções positivas podem criar o movimento oposto, né? E que o coração tem um sistema de neurônios que tem memória de curto termo e longo termo, e eles mandam sinais para o cérebro que pode afetar nossas experiências emocionais. Aliás, uma parte meu, o coração manda mais sinais e informações para o cérebro do que o cérebro para o coração. E primeiro a gente percebe as informações através dessa rede neural do coração, depois é enviado para o cérebro. Isso é que a gente chama de intuição, dessa percepção que às vezes a gente vê alguém, a gente entra no lugar e a gente sente uma experiência. Nossa, aqui está o clima pesado. Nossa, gostei dessa pessoa, não gostei, antes mesmo de qualquer interação, né, de comunicação. Que no desenvolvimento do feto, o coração se forma e começa a bater antes do que o cérebro seja desenvolvido. Na terceira semana intraútero de feto, na terceira semana o coração já bate, bem antes do desenvolvimento completo do cérebro, do sistema nervoso. As ondas cerebrais da mãe sincronizam com os batimentos cardíacos do bebê, do feto, e do bebê depois também quando nasce. Isso tudo são pesquisas do Instituto HeartMath. E o coração, como eu falei, o coração manda mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. Por isso que as mães dizem que o coração está batendo fora do corpo, né? Quando o bebê é novinho. Com certeza. E as emoções positivas ajudam o cérebro na criatividade e na solução inovativa de problemas. E as emoções positivas podem melhorar a habilidade do cérebro para tomar boas decisões. Quando a gente não está com emoções boas, a gente faz bobagem, né? Normalmente. Então, esses fatos foram trazidos pelo Instituto HeartMath, pelo Centro de Pesquisa do Instituto HeartMath, onde as pesquisas, né, atualizadas sempre estão sendo conduzidas para explicar a conexão e o papel do coração nas nossas experiências baseadas em emoções e na conexão com o cérebro. Aqui está o site, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem vários vídeos lá, os equipamentos, né, que eles vendem, livros, enfim. Eu acompanho eles há mais de 20 anos. É muito legal. Eu vou levar para vocês conhecerem os equipamentos, a gente, de repente, nos intervalos, poder mostrar como é que eles funcionam. Acho que já acabou. Aqui. Interessante, né? Roberto, você falou desse equipamento que você tem, como é que chama mesmo? Ele é o biofeedback. Biofeedback. Ah. Biofeedback por quê? Porque ele te dá uma resposta corporal. Então, com esse equipamento, o que ele mede? Você põe isso aqui é um detector de pulso. Tem o do dedo, esse aqui você pode pôr no lóbulo da orelha. Quando você põe no lóbulo da orelha, ele vai captar a pulsação. O que é onda de pulso? Onda de pulso o coração bate e ele joga sangue para o corpo todo. Uhum. Então, ele detecta esse pulsar é o batimento do coração. Mas o coração, quando ele bate, ele não simplesmente... Assim, quando você fala assim, quanto que meu coração está batendo? Aí você vai lá, faz uma caminhada, eu quero ver quanto está batendo. Aí põe a mão na artéria radial, põe a mão na carótida, está batendo 75 por minuto, por exemplo. Mas esse 75 por minuto não é assim 75 direto. Tá? Esteja você dormindo, descansando, fazendo exercício, em coma, do jeito que for, sempre as ondas, elas aumentam a velocidade do batimento cardíaco e baixa. Por quê?
Porque nós vivemos também na polaridade. A polaridade está presente em todo o universo. No nosso corpo também, né? Então, a gente sempre está oscilando entre duas polaridades. O que gera esse movimento de polaridade no campo físico? É o hipotálamo, sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele tem dois ramos, são as polaridades, simpático e parasimpático, né? Então, simpático, vamos dizer assim, resumir, adrenalina. O que a adrenalina faz? Acelera o coração, dilata a pupila, coloca a gente em estado de alerta, então sempre aumenta o tônus muscular. E o parasimpático, ao contrário, relaxamento, né? Quando a gente, a digestão melhora, quando a gente está meditando, por exemplo. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático, então assim, quando um sobe, o outro desce. É a dança da polaridade do universo que está manifestada no nosso corpo, através do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Tipo a corrente elétrica, né? Para poder fluir tem que ter esse movimento do mais e menos, a corrente elétrica. Exatamente, o hipotálamo mandando sinais para o corpo todo. Isso no coração, ele funciona assim. Pulsação, o batimento aumenta, quando o simpático sobe, o batimento acelera. Quando o simpático desce e o parasimpático sobe, o batimento relaxa. Então, no fundo, se eu estou falando, eu fiz a média de 75, então o batimento é 75, 76, 77, 75, 4, 3. Então, sempre está subindo e descendo. O batimento cardíaco, as ondas cerebrais, os ritmos hormonais, o ritmo circadiano, sempre está assim. Por quê? Porque a gente é um ser polar. A gente faz parte do universo manifesto, então a gente vive polaridade. E quando o sistema nervoso, quando a gente está saudável, o sistema nervoso autônomo está oscilando bastante, está bem, vamos dizer assim, flexível, né? Como diz o Tao Te Ching, a flexibilidade nos aproxima da vida e a rigidez da morte, né? Então, quando a gente vai adoecendo, envelhecendo, o sistema nervoso autônomo, ele diminui essa oscilação, né? E quando fica muito perto da não oscilação, a gente está chegando na morte, né? Porque quando você vê uma onda reta, é morte, certo? Então, a pulsação, ela fala da vida. Espera aí que tem gente para entrar aqui. Tá? Então, esse aparelho, o que ele mede? Ele não mede o batimento cardíaco, ele mede essa oscilação, que chama essa variabilidade do ritmo cardíaco, heart rate variability, ou variabilidade da frequência cardíaca. Então, essa frequência está sempre subindo e descendo. O coração, ele é esse canal de sintonia, né? Então, quando a gente está no estado de harmonia, de equilíbrio, o coração ele fica numa coerência bem alta, né? Em um ritmo assim, ó, a frequência sobe e desce. Parece ondas, né? Bem simétricas. O aparelho mostra isso em gráfico, né? Quando você está num estado de caos, como ele falou ali, caos, né, cardíaco, caos, ou seja, assim, estresse, ansiedade, fica um padrão todo especulado, né, mostrando que a gente não está harmonizado. E esse aparelho detecta. Eles fazem esse trabalho já há muito tempo, mais de 30 anos que eles pesquisam isso. E isso tudo isso explica cientificamente esse estado de presença que a meditação traz. É uma das maneiras de demonstrar isso cientificamente. Quando nós estamos no estado de coerência cardíaca, o contrário de incoerência, que é o estresse, a ansiedade, quando nós estamos na coerência, a gente entra nesse centro vazio com muito mais facilidade, e o estado de flow, né? Vocês conhecem, já ouviram falar do Mihaly, Csikszentmihalyi, né? Ele fala no estado de flow, quando você está presente, fazendo alguma coisa totalmente presente, aquilo flui, o tempo parece que passa rápido e você está no estado de fluxo, né? No estado de presença total, de criatividade. Então, você vê que a ciência explica isso de diversas maneiras. O mindfulness, a meditação fala isso, então os pesquisadores de mindfulness, Richard Davidson, que trabalha direto lá com os monges budistas, uma série de pesquisadores colocam isso de um modo, o HeartMate Institute coloca de outro. Quando a gente fala o Hellinger traz essa visão talvez mais filosófica de explicar como é que isso funciona. Então, são maneiras diferentes e complementares da gente enxergar como é que isso funciona, né? E é importante, por quê? Colocar tudo isso? Porque esse é o estado que a gente precisa estar quando a gente vai para uma constelação. Então, não adianta saber tudo de teoria. É porque eu sei, porque a função isso, função materna, ótimo, tem que saber.
A gente sempre tem que se aprimorar e aprender cada vez mais. Mas se a gente não conseguir juntar isso com essa sabedoria do coração e essa coerência, a gente pode ter a teoria, a cognição, mas não vai conseguir fazer um trabalho assim positivo, né? Um trabalho efetivo que ajude o outro na constelação. É saber integrar isso, o coração e a mente. Né? Doutor, a Cleide pediu para o senhor aceitar ela na reunião. Aceitei ela 3 vezes já. Ela Acho que ela terminou. Eu tô vendo aqui que entrar, Eu tô ruim, a minha internet tá ruim aqui, que eles estão trocando os cabos. Aí eu liguei nos dados móveis, por isso que eu tô caindo. Você chegou a entrar 2 vezes com 2 logins, né? Eu aceitei. Obrigada. Dos 2 lados eu aceitei, sem problema. Obrigada. Vocês entenderam? Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Então, acho que é super interessante. E abre um caminho para eu começar a refletir também, porque algumas vezes eu sinto pulsação ou batimento cardíaco diferente e falo, poxa, mas eu vou ficar mais atento a isso. Ou eu tenho um problema do coração, ou aquilo está me uma coisa. Não necessariamente é isso, Vanderlei, mas assim, é interessante observar que as emoções, como a gente viu nesse vídeo, elas afetam diretamente o coração. A gente sabe que quando a gente leva um susto, fica com medo, adrenalina, né, medula suprarrenal, adrenalina, e aí o coração acelera. Então a gente está no estímulo do simpático, então a polaridade fica bastante diferente. E aí a gente faz o quê? Calma, respira, né? Aí o que a pessoa respirando, ela faz o quê? Ela contrabalança e aumenta o parasimpático, e aí volta a um equilíbrio. Por isso que quando a gente medita, ou quando a gente faz yoga, enfim, a gente foca na respiração. Por quê? Quando você respira, faz aquela respiração diafragmática, ou aquela expiração mais profunda, nós estamos estimulando o nervo vago. O nervo vago é o 10º par craniano, que é o nervo do parasimpático. A gente tem na vida, no mundo, muito estímulo simpático. Adrenalina, estresse, ansiedade, agitação. O mundo todo nos leva a priorizar demais o simpático. O parasimpático tem poucas maneiras. Né? Então, a gente precisa aprender a fazer. Então, entrar no flow, na coerência cardíaca, fazer respiração diafragmática, meditar, fazer yoga. Por quê? Porque é a única maneira que a gente tem, por nossos próprios recursos, de balancear esses 2 estímulos, simpático e parasimpático. Porque a gente sempre vai estar na prioridade do simpático, que o mundo de hoje é um caos, é um estresse só, né? Ainda mais em 2020, então, bateu todos os recordes, né? Então, Roberto, contrabalançar isso. Fala, Valéria. eu pratico mindfulness, eu sou formada em mindfulness diariamente, eu tenho isso bem automático. É suficiente isso para entrar em corpo vazio, ter essa respiração diafragmática que eu praticamente entro rapidamente. Isso é suficiente? Isso já vai te facilitar demais se conectar nesse centro vazio. O mindfulness é uma outra maneira de chamar o centro vazio. Quando você está aqui presente, aqui agora, a mente racional, ela rebaixa, né? E você fica na consciência do presente. Isso é necessário e muito favorável quando você está na constelação. Né? Por quê? Porque a mente vai te trazer ideias pré-concebidas, o ponto de vista que te afasta do centro. Foi isso que o Hellinger falou no vídeo, lembra? Então, quando eu estou na mente, nossa, mas olha lá, ela está falando isso, mas está mostrando aquilo, então, não sei o que será, aí eu fico aqui. Aí eu perco a conexão com o centro. Então, claro que eu posso e devo usar o racional também, porém, eu devo sempre a base manter aqui no centro vazio, que é o que vai me trazer as informações do campo sistêmico. A mente vai me trazer as informações da posição, do que eu já sei, do que eu já estudei, e eu vou precisar conectar esses 2. E Okay? por isso que eu achei assim fantástico esse curso da consciência sistêmica, porque ele faz com que tu primeiro de tudo, antes de tudo isso, tu tem que ir descascando essas tuas camadas, né? Para que tu possa chegar também no teu centro em equilíbrio. Porque enquanto a gente estiver na mente, estiver nos emaranhamentos nossos também, né? Então o processo seria se trabalhar em primeira mão, fazer, porque a gente só consegue levar o cliente até onde a gente foi, né? E até para não dar transferência, contra-transferência,
Então, a gente precisa, eu assim, estou encantada cada vez mais, quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo o consciência sistêmica, essa síntese de tudo que o Dr. Fernando trouxe, né, de várias áreas e conectou tudo numa coisa só e faz com que a gente realmente consiga, a partir do momento só que a gente vai estudando, não sei se está acontecendo com os demais colegas, mas a gente já vai integrando uma série de questões assim, já vai entendendo e vai descascando essas camadas todas aí, e para conseguir ir se limpando e se desemaranhando mesmo, né? Conseguindo cada vez mais entrar para dentro desse centro. Então, para mim, foi a pecinha-chave, né, que faltava. Oi? Doutor Roberto? Oi, é Roselise. Pode falar, Roselise. Uma coisa que tem acontecido comigo, e isso tem tudo a ver com o que ela estava falando, é que eu tenho, nos meus atendimentos de consultório, às vezes as pessoas chegam, a maioria das vezes, elas chegam muito ansiosas, né, para ser atendidas, com aquela quantidade de informação, principalmente no começo, né, aquela quantidade de informação que elas querem falar, que elas querem, né, focar para a gente, para resolver o problema rápido, né, ali. A pessoa chega muito ansiosa no consultório. E essa questão do mindfulness e do consciência sistêmica tem feito muita diferença no meu atendimento, porque teve um atendimento que me marcou muito, que o paciente chegou muito ansioso, falando demais. De repente eu me peguei pensando na teoria, falando, meu Deus, o que eu vou fazer, né, agora? O que eu falo para essa pessoa? E de repente eu respirei e falei, não, quer saber? Vou apagar assim, vou esvaziar. E foi muito interessante, porque eu simplesmente esvaziei, deixei ele falar e não fiquei pensando que teoria iria se encaixar melhor naquele caso, né? E a partir daí, foi impressionante a diferença que fez no atendimento, porque fluiu as consultas todas, e aí eu comecei a usar isso em vários atendimentos, mas a partir daí começou a fluir tudo melhor na consulta. É impressionante a diferença que faz esse conceito. É impressionante mesmo, porque quando a gente se conecta, quando a gente permanece e se conecta com esse centro vazio, as informações estão ali, a gente consegue captar as informações, elas já estavam ali, mas quando a gente fica com a mente repleta, a gente não consegue fazer essa conexão. Aí a gente você entrou, talvez, né, na ansiedade do outro e querendo, eu vou resolver, eu tenho que explicar isso, tenho que saber o que está acontecendo. Não, a melhor coisa é esvaziar. A gente não sabe tudo. Às vezes tem uma constelação que você está ali, fala, nossa, não sei o que está acontecendo, né? E aí você tem que fazer o quê? Eu vou tentar entender melhor a teoria. Não, você esvazia, fica no centro, pelo menos é o que eu faço, fica no centro, as informações vêm. Tem uma pergunta interessante aqui no chat da Daisy, ela fala assim, o Bert faz sem anamnese só com uma frase, já o Fernando faz uma anamnese. Será que com as informações da anamnese não chegamos já sem um centro vazio? Então, são estilos diferentes. E claro que quando o Fernando faz a constelação com a anamnese e tudo, ele está fazendo tem finalidades no método consciência sistêmica. Por que se faz isso? Primeiro, se você está fazendo num grupo, você tem que demonstrar para as pessoas, para o grupo, o que está acontecendo. Por outro lado, você também traz o entendimento para o paciente. E o centro vazio chegou antes disso tudo. E quando vem um paciente, quando vem um cliente para constelar, se nós estamos no início no centro vazio, a gente já está em conexão com aquela informação dele. Você está também fazendo a avaliação corporal, você está percebendo a dinâmica desse paciente. E aí você vai fazer a anamnese para integrar esses dois, né? Você vai integrar o sentir e o entender. É uma metodologia. E Hellinger também só tem um, né? Então só tem o Hellinger. Ele estava lá, ele chegava, olhava e já... Mas a gente também consegue, se aprimorando, claro, com o tempo a gente vai podendo melhorar também nesse quesito. Por quê? Porque chegando o paciente a gente também já consegue sentir qual é a dinâmica dele. E, às vezes a gente vai precisar de uma anamnese para aprofundar, às vezes uma anamnese só para demonstrar, para mostrar para o próprio cliente aquilo que está acontecendo, né? Então, o centro vazio sempre vem primeiro. Até para todos nós, para nós, Fernando, para todo mundo. Parece que não, mas é o que acontece.
É o que a gente precisa fazer, estar conectado com esse centro vazio. E uma coisa da pulsação também, que coisa importante isso, né? Porque até para não se emaranhar, não ficar preso lá dentro do campo da pessoa, por isso que tem que estar bem tratado, né? Tem que estar em equilíbrio, porque senão tu pode identificar, ficar vinculado ali, né? E pegar cargas energéticas ali também, né? E como é que funciona essa coisa do... quer dizer, quando eu vi a pulsação que o Dr. Fernando explica, ajuda a não pegar essas cargas também, né? Porque senão acho que a pessoa vai acumulando em si, e se não tem um processo de autolimpeza, assim, energética, acaba complicando. O que o senhor acha? A gente precisa fazer isso em tudo. A gente precisa fazer isso na constelação, na terapia, né? A gente tem que estar centrado, vazio, acolhendo, percebendo. Às vezes precisa entrar mais próximo à dinâmica daquela pessoa e depois sair novamente. Essa pulsação, ela está presente em todas... Eu creio que deve estar presente em todas as formas de terapia. E nós sabemos nos preservar. Quando a gente não sabe, quando a gente tem em nós a síndrome de Salvador, que é muito comum entre os terapeutas e profissionais de ajuda, é ter a síndrome de Salvador, né? Aliás, é por isso que a gente vai para as profissões de ajuda. Quando não estamos em equilíbrio. Quando a gente aprende isso, a gente sai do Salvador e consegue entrar na dinâmica do ajudante. Né? Ajuda, aí tem as ordens da ajuda, todo mundo deve ler o livro Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger, que traz a maneira saudável de fazer essa intervenção com o cliente. Ajudar é muito diferente de salvar. Né? Então, saber fazer isso, estar no centro, aí eu não vou ser, vamos dizer assim, não vou precisar entrar e ficar na dinâmica e depois ficar me sentindo mal e ficar com dor de cabeça e ficar com... Muitas pessoas têm isso, né? E é saber estar no centro, isso aí. E outras maneiras que a gente vai ensinar durante a formação também. Ok? Deixa eu ver o que mais. Agora eu quero mostrar para vocês um último vídeo, que é do Sheldrake. O Rupert Sheldrake, que traz também, é um cientista, um cara fantástico, assim, bem fora da caixinha na ciência, né? Quem conhece ele sabe que ele é, assim, muito interessante, os trabalhos dele, as obras dele. Deixa eu trazer um vídeo dele aqui, falando sobre os campos mórficos e como ele desconstrói essa visão que a ciência cartesiana é a única maneira de entender o mundo. Que os cientistas supõem isso, né? Não, porque não é científico. Todos esses cientistas que falam contra meditação, práticas integrativas, homeopatia e constelação, é porque eles acham justamente que somente essa forma de ver o mundo é a forma precisa. Claro que eles estão com dificuldade na função paterna, né? Com certeza, não sabem integrar as coisas, né? Uma visão pré-conceituosa. Então, vamos ver aqui, chama Ilusão da Ciência. É um vídeo dele. Eu já vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Só um minutinho. Aí. Propagandas do YouTube. Vamos esperar passar. Passou. Tá. É um vídeo, é um pouquinho longo, é de 18 minutos, tá? Mas vale a pena ver. Depois dele, aí eu vou só mostrar um posicionamento de constelação para a gente encerrar, mas é um vídeo muito interessante, é um TED que ele participou, tá? Que foi banido do TED. Ele fez esse TED e depois os organizadores, cientistas falaram e tudo, eles baniram. Primeiro, você vê o preconceito? Baniram a palestra do Sheldrake do TED. Aí conseguiram resgatar a palestra e tal e passaram aqui. Deixa eu ver se tem legenda. Tem. Deixa eu ver aqui. Ver se tem português. Só tem inglês. Legenda, qualidade, velocidade. Debski. Oi. Oi. Por que você falou que quem não entende a homeopatia e outros meios alternativos está com a paternidade disfuncional? Eu não me recordo. Pela visão do preconceito, né? Pela falta de abertura. Quando a gente tem preconceito, a gente só aceita o nosso ponto de vista, a minha realidade é a única realidade que é válida, então isso mostra uma visão assim, preconceituosa. Ou seja, eu estou fechado ainda no amor estorgé, no nível de amor estorgé, não consegui chegar na função paterna saudável, que eu
função paterna nos mostra o mundo, nos mostra o diferente, entendeu? Então, se eu não consigo aceitar e validar o diferente, é porque eu estou com algum grau de dificuldade na função paterna, ok? Olha, esse vídeo não tem tradução para legenda para português. Então, deixa eu ver, tem um outro vídeo dele. Eu vou passar o vídeo desse aqui, eu vou passar o link para vocês, tá? Porque eu não vou ficar traduzindo ele todo. Deixa eu ver se eu tenho um outro vídeo dele mais curtinho. Achei. Achei. Um vídeo bacana, também é mais curtinho, mas ele mostra também propaganda. Obrigado, não quero. Tá. Esse aqui. Acho que esse aqui tem legenda. Português. Ok. Bom, vamos compartilhar. Depois o outro que é mais comprido, eu mando para vocês o link, tá bom? Para vocês verem. Então, vamos lá. O trabalho dele, do Rupert Sheldrake, é muito interessante. Esse é um vídeo pequeno, curto, ele tem essa palestra que eu falei que eu vou compartilhar, tem uma palestra de mais de 1 hora, eu vou compartilhar o link com vocês também. Ele tem vários papers, ele faz uns trabalhos muito curiosos, né? Um cientista bem, assim, criativo. Então, por exemplo, ele tem um paper dele que fala que os animais percebem quando você volta para casa. Não sei se alguém já viu esse paper dele. É muito interessante, porque os animais, de repente, você está voltando do trabalho quilômetros de distância, o animal já fica preparado. E eu acredito que você, a Carol mostrando aí o petzinho, e vocês, quem tem animal, sabe que isso acontece, né? Você, não é porque escutou, não escutou, porque tá, olha, a Valéria também. Então, os animais, eles têm essa percepção, porque eles estão conectados no campo do dono, né? Provavelmente é essa dinâmica, não sei explicar exatamente. Mas ele fala esse trabalho, ele faz esse de quando alguém está sendo
observado e você percebe que está sendo observado, fala, nossa, tem alguma coisa, você vai olhar, alguém está te observando. Então, quem trabalha como detetive, por exemplo, particular, assim, sabe que não pode ficar fixamente olhando para a pessoa que você está investigando, porque senão a pessoa vai perceber que ela está sendo observada. Ou seja, ele coloca uma coisa interessante, o nosso olhar não só recebe, a gente não só recebe informações através do olhar, o nosso olhar chega até onde ele está observando. E ele fala que isso explica o mal olhado, né? Você tem uma emoção negativa, você tem inveja, você quer mal para uma pessoa, o teu olhar chega até ela com essa informação negativa, né? Então é interessante os trabalhos que ele fala, vale a pena conhecer A gente, pouco mais mãe, profundamente as obras a gente, mãe, do... sente quando o filho está ligando, quando toca o telefone, a gente parece que sabe que é o filho, né? É o toque do filho, da filha, e quando está chegando em casa também, antes de chegar, a gente vem na mente, né? Às vezes a gente lembra de uma pessoa que não vê há muito tempo e ela vem e liga para a gente. Tem uma funcionária que trabalhava na clínica, a dona Lourdes, aconteceu com ela, um dia ela acordou de madrugada e sonhou com o filho, acordou de madrugada, chorando e tal, o filho dela estava morrendo naquele momento, lá no Nordeste, ela em São Paulo e ele no Nordeste, morrendo naquele instante. Quer dizer, tem coisas... Me fala para como é que a ciência cartesiana explica isso. Não tem, né, gente? Não tem. Então, a gente não pode ser simplesmente cartesiano. Cartesiano é um idioma, mas só serve o idioma, só tem inglês, só vale o inglês. Não, todos os idiomas. Só vale uma visão religiosa, só vale uma visão filosófica. Não, todas têm algo a contribuir, né? Então, com isso tudo, vamos dizer assim, eu comecei trazendo a visão do Hellinger, do coração, do centro, aí eu mostrei o embasamento científico ali do HeartMath, e a visão também científica do Sheldrake, né, mostrando que sim, existem trabalhos e pesquisas que estão começando a aparecer, começando já há alguns anos, né, que mostram para a gente consegue entender como é que funcionam as constelações, porque o mais... entender toda a teoria, funções, né, visão sistêmica, tudo fantástico, assim, porque faz muito sentido, inclusive cognitivamente. Agora você entra numa constelação, a pessoa começa a se mover igualzinho a quem ela está representando, que ela nunca viu na vida, e ela sente o que aquela pessoa sente, isso é algo assim, o mais estranho de explicar isso, não tem como a gente explicar com, vamos dizer assim, com as teorias que a gente tem hoje em dia, né, na verdade... constelação que entrou... Assim, tem N exemplos, milhares de exemplos. Toda constelação tem algo fantástico que a gente observa, né? Então, teve uma que entrou a representante, ela escolheu alguém para representar a mãe dela. Entrou a representante no campo, começou a tremer o braço esquerdo. Aí ela olhou, arregalou os olhos e falou, nossa, minha mãe tinha delírio, né, alcoólico, delírio tremens, e ela tremia exatamente esse mesmo braço, essa mesma mão. E a pessoa nunca via outra, não sabia quem era, não conhecia. Então, você entende que tem coisas que a ciência hoje ainda não explica. Não explica, né? É verdade? Então, quando a gente entra numa constelação, os representantes sentem exatamente o que as pessoas que eles estão representando sentem. E, claro, que quanto mais vazio a gente conseguir ficar, mais fidedignamente a gente vai sentir aquilo aquela pessoa que nós estamos representando. Se o constelador não ficar no centro vazio, ficar com a minha mente cheia, se o representante entrar no campo e ficar com a mente dele cheia, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, né, tem que ficar nessa posição, ou isso é errado, isso é certo, né, a gente está com um ponto de vista, como o Hellinger falou, fora do centro. Né? Isso é mais espantoso ainda quando a gente faz uma constelação individual e muitas vezes à distância, né? Como, por exemplo, eu vou trazer para vocês um modelo de uma constelação que eu fiz essa semana para a gente encerrar. Se alguém quiser antes falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre tudo isso, aí depois eu vou trazer esse exemplo da constelação que já estamos aí avançando. Né? Quem quer falar isso alguma coisa? Mostra a questão da informação do campo, né? Que daí o nosso corpo ele fica como uma agulha uma agulha imantada, digamos assim, através das informações e vai se movendo de acordo com o que está ali naquela informação do campo, né? Isso eu achei como as bolinhas do Popper Sheldrake, aquelas bolinhas que ele mostrou, né? Que vão se movendo de acordo com a informação. Ali é um campo magnético, uma informação magnética que interfere no campo todo. Nós estamos conectados em um sistema. Quando a gente traz alguém vem constelar, é um sistema familiar que está ali representado.
a teoria dos sistemas coloca justamente isso, né? Nós estamos interconectados e interdependentes, né? Então, quando a gente se conecta com o campo, toda aquela informação daquele sistema está ali presente. É isso que a gente observa, percebe em uma constelação, né? Alguém mais falou alguma coisa? Ah, tá vendo a Cleideiro falando, quando eu sofri um acidente, minha mãe e minha irmã acordaram na hora, foi de madrugada. Pois é, está conectado, né? Uma conexão. Não é uma conexão mental, é uma conexão do sentir, né? Alguém mais? E a leitura do movimento também, né, professor? Eu acredito assim que entender que aquele movimento ele tem, quando tu está em estado de presença mesmo nesse centro, nesse vazio, acredito que essa informação ela venha naturalmente, né? Está no estado de fluxo ali, aí tu capta, mas também no curso eu vi que há esse ensinamento a respeito dos movimentos, né, do posicionamento, se está de frente, está de costas, qual é que é o movimento que a pessoa faz também ali, né? Tem algum significado, tipo isso, né? Sim, com certeza, porque os movimentos que se expressam nos representantes no campo mostram as dinâmicas relacionais, e a gente vai observar isso em todas as constelações. Quando vocês fizerem os exercícios de cada módulo, de cada uma das 6 aulas dos módulos, os exercícios intrapessoais e intersistêmicos, vocês vão sempre estar observando esse tipo de informação, né? E se aprimorar para perceber, para captar isso, é o trabalho que o constelador, que o terapeuta, né, que todos os profissionais que lidam com pessoas precisam cada vez afinar mais, né? Afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A gente precisa aprender a fazer esse movimento, né? Roberto, cada vez mais me encanta estar aprendendo isso, porque a gente vai contra a maré do mundo, né? Quando você conversar logo no começo dessa sessão, né? Aquilo que frustra a gente nos cientistas que olham, tipo da coisa assim, ó, se eu vejo é porque existe. Nesse movimento todo a gente está vendo que o essencial nem sempre dá para ver, né? Então, aprender a olhar isso é fabuloso para as relações e para a gente fazer esse trabalho de consciência sistêmica. Como dizia o Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe, lá, o essencial, o invisível ao coração. Exato. São visões complementares, eu entendo assim. Não só essa é válida, Eu procuro me conectar mais com a função paterna saudável sempre e poder entender que existem os dois lados. E ambas as informações são importantes para a gente poder se conectar com um pedaço da realidade, né? Porque a realidade toda a gente não vai conseguir mesmo. Mas quanto mais a gente estiver aberto, centrado, vazio, presente, a gente vai aprender a entrar nesse campo de informação, sentir, perceber e fazer algo de produtivo, de bom com isso, para poder ajudar as pessoas, seja no direito, na pedagogia, na saúde, na organizacional, enfim, né? Isso é um conhecimento, uma área de conhecimento que está surgindo de alguns anos para cá, né? A gente não pode ficar pensando só o científico cartesiano é que é válido. Existe tudo isso aqui que a gente está trazendo, a gente observa que isso funciona na prática. Então, não adianta dizer que não. Não existe porque eu não sei explicar. Bom, não é porque eu não sei explicar que uma coisa não existe. Isso é um absurdo falar uma coisa dessa, né? Eu não sei explicar ainda, então não existe. Então tá bom, então fecha o olho e olha para o outro lado. E aí você não vai ver que existe. Não tem problema nenhum, cada um faz o que acha. O Ademir colocou, o professor Hernani Guimarães Andrade tem umas demonstrações práticas de física quântica como a aura de cada um de nós tem 15 metros de diâmetro. Com treino podemos ler informações dentro desse campo. Sim, campo de informação. Existem campos de informação. Quando você acessa esse campo de informação, você tem a informação, porque ela já está ali, né? É que nem onda de rádio. Por que um rádio toca? Porque ele sintoniza com essa informação, com exatamente a onda de informação, qual é a extensão daquela onda, enfim, o tipo daquela onda, e ele consegue sintonizar com aquela onda e transmitir isso na forma de música, de sinal de rádio, né? Nós o próprio controle remoto, né? Se a gente mostra o controle remoto para a TV, posiciona, ele vai lá e abre, acende a TV, né? Liga a TV. Informação que a gente está conectado, né? E na constelação. Não vê, mas está ali.
Eu só acredito no que eu vejo, então tá bom. Põe o dedo na tomada e aí você vai ver. Você não vê a eletricidade, mas você vai sentir ela rapidinho, né? É o que a gente brinca assim. O Hernani Guimarães Andrade era um cientista fantástico. Ele tem, inclusive, em um dos livros dele, ele explica cientificamente a reencarnação e tem vários casos comprovados, né? E de pessoas que contam sobre outras vidas e tal, e vai lá se ver, e realmente tudo aquilo que as pessoas falavam existiu, aconteceu e tal. Enfim, tem tanta coisa por aí que a gente não sabe explicar, mas não é por isso que elas não existem, né? A gente precisa estar aberto. Quando a pessoa fala, você conhece isso? Fala, não conheço. Será que é bom? Não sei. Se eu não conheço, não posso falar nada. Mas tem gente que não conhece e fala um monte de coisa, né? Não, isso não presta, não funciona, não sabe nem do que está falando, mas ouviu dizer. Deixa eu ver aqui. Tipo a moça aquela lá que falou do Beto. Então, tá cheio por aí. A gente fica meio indignado, né? Porque, enfim, mas faz parte, né? Faz parte. A verdade sempre vai prevalecer. Não adianta eu dizer que não existe, mas se for verdade, vai prevalecer. Eu vou trazer para vocês uma constelação que eu fiz online essa semana. Então, é um rapaz, um homem de 45 anos, tá? E ele está atualmente no Sul. Ele era daqui de Praia Grande, agora ele está no Sul. E está cuidando de uma tia, né, de uma tia idosa, tá? Ele veio trazer, ele já participou muitas vezes de grupo de estudo aqui em Santos, quando ele morava aqui e tal. Ele é parente de uma aluna que já se formou, e ele veio constelar a vida financeira, a prosperidade dele. Como ele já conhece, assim, já viu, já participou de constelação, eu optei por fazer oculta, né? Optei por fazer constelação oculta. Deixa eu achar onde é que está aqui o link do... Vocês estão vendo o campo sistêmico aqui? Deixa eu ver. Vocês conseguem ver o campo de constelação? Eu não. Não? Deixa eu ver se eu... ele parou. Peraí. Desligou o celular. Desligou. Espera aí que eu vou trocar o celular por outro, porque acho que esse acabou a bateria dele. Só um minutinho. Eu vou pegar esse outro aqui e vou pôr para lá. Aqui vocês veem agora, deixa eu ver, não, né? Tá sem... Só um minuto. Ok, agora vai. Deixa eu ver se está no lugar certo. Vou tirar o som desse e pôr naquele. Agora vocês estão vendo. Então, né? O campo aqui. Ok? Bom. Sim. Então, como eu estava falando, eu fiz uma constelação oculta. Tá? Eu não estou conseguindo ver. Não está conseguindo ver aqui? Nem eu, também não estou. É outra tela. É outra tela, não é a tela... É outra tela. Tem que abrir o Zoom ali. Ah, tá. Qual? Meu vídeo para vocês poderem conectar aqui, ó, tá vendo? Sim. Conectem nesse campo aqui. Então, eu optei por fazer uma constelação oculta, tá? Então, ele veio para constelar o tema prosperidade, dificuldade na pai, sempre dificuldade, o pai não queria, quase que ele obrigou, quando era adulto, o pai a falar com ele, né? Ele tinha muitas questões quanto a isso. E eu fiz um movimento oculto. Não sei se todo mundo sabe como é que faz, a gente escreve num papelzinho,
os representantes que vão entrar, então põe um papelzinho, escreve eu, mãe, pai, o tema que for, prosperidade, enfim. Então, como eu sei que a prosperidade, né, isso aí, por isso que é importante a gente conhecer também a teoria, né, para até a gente saber o que a gente vai investigar mais, né. Então, eu fiz os papeizinhos para ele, a mãe e o pai, a avó e a tia, que é como se ele fosse... O lugar está muito baixo. Ele não ficou com os pais, ele ficou com a avó e a tia. E fiz para prosperidade também, né? E todos os papeizinhos, fechei o papel, aí eu coloco na frente do vídeo e falo assim, olha, sente esse papel, sem ele ver qual é, e você escolhe um representante e me diz onde que eu vou posicionar, tá? Então, aí ele escolhia, só que eram representantes subjetivos, porque ele não sabia como era oculto, depois a gente vai trocar pelo representante. Então, ele posicionou ele num canto aqui, tá? Depois ele posicionou a mãe aqui olhando para fora. Ele não sabia que era ele, que era a mãe, tá? Tudo oculto. Depois o terceiro pedi para ele posicionar o pai. Ele posicionou aqui também para fora. E ele olhando diretamente para cá. Repito, ele não sabia quem era quem. Depois ele posicionou, eu pedi para posicionar a avó, dei o papelzinho da avó. A avó aqui, então mais para cá. A avó aqui, numa direção contrária. Depois a tia, que ele falou, a tia, para mim, foi como meu pai, porque ela trabalhava fora, ela que sustentava a casa, enfim, isso na visão dele, né? Ela que trazia o dinheiro, ela que fazia as coisas e tal, era como se fosse o pai. E era a tia... Roberto, Oi. um minutinho só. Não só eu, mas vários estão colocando no chat, está muito baixinho, não está dando para te ouvir quase. Nós não estamos te ouvindo. Deixa eu conectar esse vídeo, esse áudio aqui. Melhorou agora? Melhorou. Então, deixa eu Obrigada. tirar desse áudio. Ok. Então, repetindo, foi uma técnica oculta, eu pedi para ele posicionar. Então, primeiro ele posicionou assim. Depois a mãe, aqui, olhando para fora do campo, praticamente. Tá? Depois o pai, também aqui, olhando para fora do campo. Depois a avó, olhando nessa direção. A tia. E, por último, o dinheiro, a prosperidade. Na verdade, foi a prosperidade, tá? Aqui para fora também, olhando para fora. E tudo isso ele sem saber quem era quem, né? Aí depois eu mostro. Aí o que eu faço? Aí eu mostro os papéis. Na hora que ele fala eu, colocou eu aqui. Aí eu escrevo preto. Tá eu no papelzinho, aí eu escrevo preto e guardo o papel. Depois ele colocou mãe. Aí põe mãe, na vermelho com rosa, escrevo no papelzinho, para não dizer depois que a gente mudou, entendeu? Para ele saber exatamente quem foi quem. Então, todos os elementos aqui, aí eu vou mostrando. Então, aqui, ó, que foi ele, certo? Aí eu troco quem é pessoas, representando pessoas, eu troco pelo bonequinho. Ele, aí a mãe dele, aqui. Aí o pai dele aqui. Aí a avó dele aqui. Deixa eu pôr outra aqui para a tia. Roberto, não está dando para ver sua tela, tá? A minha tela? Aqui? Vocês não estão vendo Tá aqui? dando sim. Sim. Muda o campo. Então, peraí, eu preciso mudar uma. Então, aqui foi da maneira como ele colocou, tá? Foi desse jeito aqui, tudo oculto. Na hora que eu revelei, aí mostrou a dinâmica. Aí o que é interessante é que você entra na informação do campo, né? A distância, ele está lá no sul, eu estava aqui em Santos, por vídeo, por câmera, com técnica oculta, e aí aparece isso aqui. Aí você vai ver, isso é real? Isso é o movimento dele? Sim, esse é o movimento dele. Né? Aí a gente vai entendendo como é que funciona a dinâmica. Então, assim, ele está muito longe dos pais, certo? A mãe está aqui, o pai está aqui. Quem olha para ele? Ninguém. Ninguém olha para ele. Nem Doutor, os só um pais. Doutor? Fala, Léo. Tem algumas pessoas que estão conseguindo visualizar a necessidade de rolar a tela para o lado até encontrar a sua tela, porque ela não se encontra o vídeo na tela principal por causa do seu áudio. Sim. Rola, gente, para o lado. Se for no celular, vai rolando até aparecer essa tela aqui, tá? Que é a tela que tem o campo, ok?
Se vocês não conseguem, quem tá no computador, se alguém está no computador, é só clicar na tela que ela fica aumentada. Roberto, uma sugestão. Se você pode fazer o seguinte também, no seu notebook, você escolhe a tela do campo e coloca o alfinetinho para dar preferência coloquei. nessa tela. Aí todo mundo consegue ver. Resolveu? Eu consigo ver. Sim? Agora tá? Não. Todo mundo? Tem alguém ainda que não conseguiu ver? Sim, agora eu consegui ver. Aprendendo, né? Estou aprendendo as ferramentas do Zoom. Vou fazer um curso de Zoom. Obrigado pela dica. Eu vejo, só não consigo aumentar o tamanho da tela. Não consegue? Aumentar o tamanho Clica da duas tela. vezes. Clica 2 vezes. Deixa eu pôr o som por aqui. De repente o som Obrigada. por aqui. Deu, agora deu. Né? Ficou bom. Ai, show. Tá. Obrigada, gente. Nada. E fui uma mimosa, olha só. Coisa boa. Tá bom agora? Conseguindo? Alguém não está conseguindo ainda? Não, piorou. Tava ótimo. Para mim tá bem bom agora. O som por este Sim, canal melhor. está muito baixo, doutor. Deixa eu ligar o microfoninho aqui. Peraí, só um minutinho. Vou ligar o microfone e ver se melhora. Ok. Opa. E agora, como é que tá? Agora deu Ótimo. microfonia, doutor. Feche os microfones, gente. Ok. Agora sim. Agora sim? Sim. Deixa eu baixar. Pronto, agora acho que melhorou que eu tirei o som aqui. Ok. Bom, então, vocês estão conseguindo ver o campo. Então, essa foi a representação oculta que ele fez. Então, ninguém olha para ele, ok? Ninguém olha para ele. Ele olha para quem? Para o pai. Ele está diretamente olhando para o pai. E ele fala assim, a minha vida inteira eu procurei o meu pai. E ele não vinha, tal. Na verdade, meu pai nem me queria. Ele nem queria ficar com a minha mãe. Ele tinha já outra família. Minha mãe foi amante dele. Ok? Então, para onde que esse pai está olhando? Está olhando para essa outra família, onde ele estava conectado, aqui fora desse sistema. Tá? E o filho sempre procurando por ele. Outra coisa que eu achei muito interessante, que eu percebi, a informação do campo a tia, irmã da mãe, que cuidava dele, né, do cliente, olhava para o pai. Eu falei assim, qual a história dessa sua tia com seu pai? Aí ele falou assim, minha família tem muitos segredos, né? Essa tia, ela amava meu pai e provavelmente ela também foi amante do meu pai. Tá? E você vê que isso aparece como elemento oculto na constelação, mesmo sem saber, tá ali a representação. Quem olhava para a prosperidade dele, a mãe estava assim perdida nas suas dores, não tinha uma boa relação com a mãe dela, que era a avó que ficou com ele. De repente essa mãe teve ele para deixar com a mãe dela, ela tinha uma grande dificuldade de relação, a irmã que se dava bem, a filha que se dava bem com a mãe era essa, né? E ela não. Então ela está olhando para fora do campo também, né? Ela quase morreu quando teve ele, tinha uma doença grave, tinha câncer de mama, que já é uma doença que mostra a dificuldade da maternagem, alguma questão, né? Que tem que ser olhada mas nesse sistema, olhando para fora. Tá? E a avó era a única que olhava para a prosperidade. Porém, se vocês forem perceber, a prosperidade faz os mesmos movimentos que o pai e a mãe, né? Que não olham para ele e olham para fora do sistema. Então, ele não também tinha conexão nenhuma com a prosperidade. Nem ele olhava para a prosperidade, nem a prosperidade estava presente nesse campo dele, porque ela também olhava para fora. Tá? Então, isso para mostrar que quando a gente consegue ficar nesse vazio, as informações chegam, né, de uma maneira bem fidedigna, porque isso era exatamente o que o sistema dele, o que ele vivia nesse sistema dele, tá? É incrível, né? O campo detectar que tinha uma relação da tia com o pai, essa busca dele eterna de falta de função paterna. Quem fez a função paterna para ele foi a tia. Isso gerou uma outra consequência na vida dele. Ele é homossexual. O modelo de pai, de homem para ele foi uma mulher.
E aí, provavelmente, essa é a origem, nesse caso, para ele, da homossexualidade. Entendem? Então, a gente consegue, olhando para o campo, para a informação que ele traz, entendendo funções e dinâmicas, que é o conhecimento teórico que a consciência sistêmica vai trazer para nós, a gente consegue entender os movimentos que acontecem nesse campo. Tá? Então, é claro que isso aqui é só para mostrar para vocês como a gente consegue. A gente não precisa ficar preocupado, eu não vou conseguir, eu tenho medo, eu tenho não sei o que lá, como todos nós passamos no começo, né? Do trabalho, quando a gente começa a se conectar com o campo das constelações, a gente imagina, será que vai aparecer? Será que não vai? O que eu faço com isso? Quanto mais ansiedade a gente tiver, o que é ansiedade? Ansiedade é conexão com o futuro negativo, e nos tira do presente. Ansiedade, você está com excesso de futuro, você não consegue estar no presente. Tá? Então, se eu não estou no presente, eu estou com um ponto de vista lá do futuro, ou seja, estou afastado do centro vazio. Então, se a gente conseguir nos conectarmos com o centro vazio, a gente vai ter essa informação. Essa informação, aliás, já está presente. É só nós nos conectarmos a isso, não atrapalharmos a dinâmica. Tá? Era só para mostrar para vocês como é que funciona uma constelação e colocar as bases teóricas do campo mórfico, do Sheldrake, a gente vai falar sobre isso, a gente vai trabalhar com isso no curso inteiro, né? Mostrar essa conexão coração, mente, tudo isso que eu procurei trazer hoje é um pouquinho fora da parte teórica, exclusivamente do consciência sistêmica, mas é uma base que dá as informações para a gente entender como funciona o campo, como é que funcionam esses movimentos, e muitas vezes a gente não tem tempo de fazer isso no próprio curso, né? Porque é muita informação teórica do próprio consciência sistêmica, tá? Bom, seria isso. Assim, se vocês quiserem comentar ou colocar alguma coisa, ou fazer alguma questão, porque aí eu vou passar as informações aí do nosso início presencial. Roberto, de forma prática, esse rapaz fez a constelação, ele se sentiu mais leve? Qual foi o resultado depois disso? Sim, foi tranquilo. Se sentiu bem, se sentiu conectado com a sua história. O trabalho todo que a gente faz da constelação, que é tomar, né, esses pais, apesar de talvez não entender ou não aceitar as ações, não é que não aceitar, mas assim, não concordar com as ações, mas aceitar que eles são os pais certos. É todo o trabalho de constelação que a gente vai fazer sempre, né? Procurar trazer o amor em ordem, trazer as funções em ordem, o adulto cuidando da criança. Depois eu pus a criança dele, que estava aqui, quem era aqui é a criança, não é o adulto, né? Então depois eu coloquei ele como criança e depois o adulto, quando fez as falas sistêmicas com todos os representantes, o adulto acolher essa criança, a dor dessa criança que não foi vista por pai, não foi vista por mãe. Outra informação, quando ele tinha 10 anos, começou a dar trabalho, aí a avó devolveu ele para a mãe, né? Então mais uma aqui, né? É difícil, uma história muito difícil dele, né? Como todos nós temos em graus variados. Mas o trabalho da constelação foi feita toda a constelação. Eu só queria mostrar para vocês a dinâmica de nos conectarmos no nosso centro vazio, as informações elas vão chegar. E aí, quando a gente tem a base teórica, a gente consegue entender. Né? Então, conexão das polaridades, o centro vazio, o coração com o cérebro e a mente. Ok? Roberto, uma dúvida. Diga. Por exemplo, a criança dele, quando você falou nesse caso, né? Em que ordem que é tratado? Tem todo um contexto? Você trata primeiro a criança para a criança ficar próximo aos pais ou próximo dele? Qual é o primeiro passo em relação à criança? Olha, quando a gente traz uma temática de muita dor, de muita dificuldade, geralmente a gente está preso na dor da criança, tá? Mas cada constelação vai mostrar um movimento. Quando a gente consegue trabalhar com o representante, e apesar dele estar numa posição da criança ferida,
ele consegue atuar, consegue fazer os movimentos sistêmicos, a gente segue dessa maneira. Isso digo, inclusive, nas constelações presenciais. Quando a gente vê que há uma dificuldade, que não consegue, e aquilo fica parado, é porque essa criança não consegue evoluir na própria constelação para um movimento mais saudável, mais adulto. Aí a gente coloca o representante do adulto. Mas cada constelação vai se mostrar. Não tem assim, olha, tem que fazer assim todas as vezes, porque aí seria uma ideia pré-concebida. A gente tem as ferramentas, os instrumentos para atuar, as dinâmicas para cada fase, para cada momento, mas elas têm que se mostrar necessárias. E não porque eu acho que agora eu tenho que pôr adulto, porque agora eu tenho que tirar não sei o quê. Não, eu vou estar ali no meu centro vazio, perceptivo, aberto, e aí eu vou me conectar com essa informação do campo e colocar no momento que eu sinto que precisa. Agora tem que colocar o adulto. Nem sempre isso também vai dizer, não, eu fiz e deu certo. Às vezes não, às vezes é um teste. Muitas vezes a gente também testa as funções, as posições, as representações e vê se aquilo faz sentido. Uma fala, eu sempre coloco assim, repete essa fala e percebe se faz sentido para você. Porque às vezes você está com a tua ideia preconcebida e para o outro não faz sentido algum. Então, quanto mais vazio eu consigo ficar, mais aquilo vai soar na alma, no coração da pessoa e fazer sentido como uma informação em ordem no campo. Toda informação que entra num campo, ela trabalha e atua em todos os representantes do campo. Então, a gente tem que saber o que pode ser feito, ter essa informação para poder fazer. Se eu não sei nem como funciona, eu não vou saber fazer. Então, eu tenho que estar no centro vazio e saber o que colocar no timing certo, vamos dizer assim, no momento adequado. Mas não assim, olha, agora eu vou ter que pôr isso, agora eu vou ter que pôr aquilo. Não, somente quando se mostra essa necessidade. É mais o sentir mesmo, né? A gente às vezes se prende muito no pensar, porque ainda está muito na teoria do Fernando, né? Exato. E às vezes não, eu mas fico assim, nessa é que o dúvida. sentir vem primeiro. O centro vazio, o sentir vem primeiro. Agora, se eu só sentir e não sei o que fazer com aquilo, aí vem o cliente, me traz a queixa, eu fico chorando junto com ele. Não vai adiantar nada, certo? Então, eu tenho que saber a teoria e me colocar no centro vazio e aí fazer a pulsação, entrar na representação, voltar para conseguir fazer as dinâmicas que caminhem para o saudável. Ok? E percebendo assim... Ok, obrigada. Kelly? A minha dúvida é assim, eu fiz uma constelação minha, e a primeira, aliás, fiz duas. A primeira foi com bonecos e eu não consegui, travei completamente. A consteladora me perguntava, isso faz sentido para você? E era, não. Isso faz sentido para você? Não. Aí eu desisti. Depois eu fiz uma constelação em grupo. E nessa constelação em grupo, apareceu no início um sentimento, que era um sentimento de rejeição, que eu sentia com meu pai. Só que no meio da constelação, esse sentimento ele se transformou numa pessoa. E aí a consteladora me perguntou, você percebeu que esse elemento ele se transformou num outro elemento que agora é uma pessoa? Aí ela falou, quem é essa pessoa? Você sabe quem é? Eu falei, já sei quem é. Era uma irmã que eu tive que foi rejeitada pelo meu pai. Uma irmã que era só por parte de pai, né? E que só descobri que tive essa irmã depois de mais de 30 anos. Então, o que acontece? A minha dúvida é quando é assim com bonecos, existe essa possibilidade de você colocar um elemento e você consentir, perceber que aquele elemento ele tomou o lugar de outro? Tem. Na constelação individual, você também pode ter essas informações e o constelador perceber esse movimento. Inclusive pela posição dos bonecos, assim, coisas muito diferentes. Você fala assim, claro, a constelação em grupo, muitas vezes ela traz mais informações porque os representantes estão ali também sentindo. Mas já aconteceu comigo muitas coisas em constelação individual que você fala assim, nossa, eu nunca achei que eu ia poder ter acesso a essa informação altamente profunda, de muito longe, e aparece também, quando a gente sabe, está conectado com ela. Tá? Por isso que eu digo, não adianta ter ideias preconcebidas, a gente tem que esperar ver o que vai aparecer na constelação e utilizar aquilo de uma maneira saudável. Ok? Isso daí, no caso, seria mesmo com a prática, né? E essa questão do sentir para a gente conseguir ter sentir essa diferença de quando mudar, né? Sim, quanto mais prática,
mais a gente fica confortável, né? Tranquilo, centrado. Isso aí é uma questão realmente de ir trabalhando, de ir aprendendo, ter uma base teórica que nos permita isso, ter um trabalho pessoal que também ajude a gente a ir ampliando pouco a pouco a nossa consciência. Esse é o tripé do terapeuta que a gente tanto fala, né? O aprimoramento pessoal, o conhecimento técnico, supervisão, tudo isso vai fazer com que a gente possa estar numa constelação assim, presente, tranquilo e poder realmente ajudar cada vez mais quem procura a gente. Professor Roberto, vendo assim a sua tela aqui agora, aí que a gente sente a questão da lei do pertencimento, né? Que veja que todos eles ali, mesmo os que estão voltados para fora do campo, eles ainda estão dentro de um campo, né? Desse campo aqui circular do campo mesmo, né? Então, quando a gente, por isso que eu acredito assim que seja tão complicado e que se consiga seguir esses padrões, mesmo sofrendo e assumindo coisas assim, né, se sobrecarregando, porque parece-me que sair fora desse campo, olhando aqui, né, agora nesse momento me foi isso, é algo que para o ser é estar solto no mundo, é como se tu tivesse sido jogado para fora de uma nave e tá navegando no espaço afora, sem conexão com nada e um esquecimento, né? Não sei, me veio isso agora. Olha, então, todas por isso que a gente fica... Esses insights que a gente tem, a gente precisa olhar também dentro da nossa dinâmica o que eles falam, né? Com certeza. Quando a gente vê que, por exemplo, esse pai está olhando para fora do campo e com a dinâmica dele e com a história dele, eu sei, porque assim, esse é o campo dele, é o sistema familiar dele, que veio constelar do cliente. Mas nós pertencemos a vários sistemas e as pessoas que pertencem ao nosso sistema pertencem a outros sistemas. Então, esse aqui, vamos dizer que tem uma intersecção aqui com um outro sistema que é da família primeira desse pai. Então, esse pai pertence a dois sistemas, porque a gente está trabalhando com esse. Entendeu? Então, claro, o sistema mais forte é o nosso sistema familiar, de onde vem todas as nossas dinâmicas, as nossas questões. Mas nós fazemos parte de inúmeros sistemas. O grupo religioso que a gente frequenta, a escola que a gente vai, o grupo de amigos, o trabalho, todos esses são sistemas dos quais nós fazemos parte. Estão sim, como os elementos do sistema se interrelacionam com os sistemas também se interrelacionam com os outros. E nós somos o ponto central entre todos os sistemas dos quais nós fazemos parte. Quanto mais aberto a gente tiver, mais a gente quase consegue. Como... Sabe qual é a imagem também? Posso partilhar uma imagem que veio aqui com vocês? Sim. Aqueles discos de vinil de antigamente, né, que tinham as faixinhas, e aí tem a agulha, que ela vai pulando conforme a música termina, não sei se os mais jovens aí conhecem, mas então aquela agulha vai pulando, né, à medida que ela vai seguindo os risquinhos, que seria um campo, os vários campos interconectados ali, né, e a gente é essa agulhinha aí que vai pulando de um canto para outro, tocando uma música e outra, né, tendo o seu som, a sua cor, né? Sim, faz sentido. E aí que vem a coisa do campo, esse magnetismo que faz com que... Eu sempre fiquei olhando aquele disco vinil e aquela agulha, como é que ela vai para adiante, como é que ela toca até o fim, né, do disco de vinil. E é mais ou menos uma representação de um campo ali, onde a gente é essa agulhinha aí que está sendo magnetizada para um lado e outro, conforme a música que está tocando. Sim, é um simbolismo interessante, que a gente pode também pôr para os CDs, né? Também o CD tem informações escritas nele, e aí o leitor ótico, que é uma coisa mais atual, né? Vai lá também, talvez mude mais rápido de informação para informação, né? E que o mundo hoje também está assim. Nós somos da época do vinil, mas nós estamos hoje nas épocas mais de mídias mais atuais, que também faz sentido. Também todos os simbolismos fazem sentido aí. Muito legal. Gente, ó, vamos caminhando para o encerramento, já são 11h05. Eu vou trazer algumas informações para a gente, tá?
em relação ao início do presencial. Semana que vem, dia 12 e 13, estaremos, se Deus quiser, iniciando 9 horas lá em São Paulo, tá? Lá no espaço. E, assim, a gente vai procurar fazer a questão do distanciamento entre as pessoas, ok? Dentro do salão. A gente vai precisar de máscara, vai usar máscara o tempo inteiro. Então, eu vou pedir para vocês levarem máscaras para trocar cada 2 horas, cada 4 horas, porque vocês vão falar. Quando a gente fala muito, a gente umedece a máscara e precisa trocar essa máscara. Então, levem um estoquezinho de máscara ali para o dia, para poder trocar, ok? A gente vai ter álcool gel também, enfim, né? A gente vai procurar fazer as medidas de segurança, de proteção da melhor maneira possível. Todo mundo é adulto, a gente sabe como tem que se comportar, como tem que fazer, né? E vai dar tudo certo. Com tranquilidade, a gente vai conseguir iniciar, tá? E, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, vão colocando no grupo, ou de Santos, ou de São Paulo. Santos começa na outra semana, depois no dia 19 e 20, também com os mesmos procedimentos de cuidado e tudo mais, tá? Depois eu passo informação de local e tudo. Todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aqui. Eu reforço que quem optar em não começar agora não vai ser prejudicado em nada, vai depois fazer esses módulos que pulou, sem problema algum. A gente está conectado aí pelos grupos e tudo mais, tá? E, finalmente, vamos começar, né? Já não vi a hora da gente poder participar com todo cuidado e tudo mais, mas vai dar tudo certo, tá? Vamos juntos caminhar, vamos fazer esse processo com muita segurança, com muito cuidado. E essa semana a gente vai trazendo mais informações, tá? Desse processo, como é que vai ser. E a gente vai adaptar também a questão do lanche para uma questão de mais segurança. Enfim, a gente está olhando com muito cuidado, com muito carinho para tudo que precisa ser feito, tá bom? E aí as dúvidas que vocês tiverem vão colocando no grupo durante a semana. Feito? Alguma dúvida agora que vocês tenham? Não estou ouvindo. Alguém, não sei se eu não estão falando ou se eu não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Gratidão. Claro. Então, gratidão, boa semana. A gente já vai essa semana se conectando no nosso centro vazio e uns com os outros para começar a nossa formação, incrível formação. Tá bom, gente? Sim. Obrigada, Sim, gratidão. obrigada. Gratidão. Bom final de semana, bom feriado. Bom feriadão. Bom feriado até terça. Bom começo de curso. O início desse curso para vocês aí de São Paulo. Obrigado, Valéria. Você estará junto conosco. Até a semana que vem para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau. Até mais. Vamos tirar foto. O pessoal foi saindo. Esqueci. Ficou pouca gente aqui. Deixa eu ver. Tirar para colocar no grupo, né? Deixa eu ver. Quantos ainda estão aqui? Deixa eu ver se tá. Roberto. Oi. Roberto, é que eu perdi a conexão agora no finalzinho, aí eu tive que sair novamente. Eu perdi o que você falou em relação ao curso. Falei que você ia falar do curso de... Nós começaremos semana que vem em São Paulo, com todas as medidas de segurança, que cada um leve máscara para trocar a cada 2 ou 4 horas, porque como a gente fala muito, umedece a máscara. Tá ruim o áudio. Não estou conseguindo ouvir. Não está conseguindo ouvir? Deixa eu ver aqui. Agora melhorou? O pessoal desligar os seus microfones, que aí melhora. Desliga os microfones, eu vou mutar todo mundo aqui. Doutor Roberto, você deixou o seu microfone fechado também.
Verdade. Agora está desfechado, está aberto. Não, eu estou falando que as informações de segurança a gente vai repetir durante a semana, mas basicamente preparem um estoquezinho de máscara para trocar a cada 2 ou 4 horas, a gente vai adaptar o lanche, vai ter álcool, vai ter distanciamento, tá? Todas essas informações eu e o Rodrigo vamos passar durante a semana, tá bom? Mas o que vocês quiserem perguntar, o que vocês tiverem de dúvida, coloca para a gente aí durante a semana no grupo do WhatsApp, tá? De Santos e de São Paulo. Vamos dar um oizinho para encerrar? Para sair na foto. Deixa eu só, peraí que eu vou colocar aqui todo mundo. Muita gente já foi embora, mas paciência, ficamos assim. Ok, gente, obrigado. Bom fim de semana, bom feriado. Obrigada, e até mais. Sábado, 9 horas, hein? Em ponto. Tchau para vocês. Até.